Olá, atendendo ao pedido da Carol Carvalho, nessa aula vamos resolver algumas questões da banca CESP-SEBRASP. Questão 1. Na mídia em geral, nos discursos políticos, em mensagens publicitárias, na fala de diferentes atores sociais, enfim, nos diversos contextos em que a comunicação se faz presente, deparamos-nos repetidas vezes com a palavra cidadania. Esse largo uso, porém, não torna evidente seu significado. Ao contrário, o fato de admitir vários empregos deprecia seu valor conceitual, isto é, sua capacidade de nos fazer compreender certa ordem de eventos. Por que então a palavra cidadania é constantemente evocada se o seu significado é tão pouco esclarecido? Uma resposta possível a essa indagação começa pelo reconhecimento de que há um considerável avanço da agenda igualitária no mundo e, decorrente disso, uma valorização sem precedente da ideia de direitos. O fenômeno é mundial, afeta de modos e em graus distintos todas as sociedades e aponta para uma democratização progressiva e sustentável das repúblicas. Observam-se também nesse contexto passagens contínuas da condição de indivíduo e de cidadão, na medida em que temas de domínio privado que, por sua incidência e relevância, passam a ser amplamente debatidos na esfera pública, podem influenciar o sistema político e torná-los matéria de interesse geral e no limite de direitos positivados. Em suma, reconhecer a centralidade que assumiu a discussão sobre direitos ajuda a entender a atual onipresença da palavra cidadania, mas avançar na elucidação desse fenômeno impõe perceber que, ao lado da valorização dos direitos, se desenvolve igualmente a certeza de que o caminho para efetivá-los é a mobilização pública do sentimento de justiça, e não a ativação de métodos personalistas de acesso a eles. Em outras palavras, considera-se cada vez mais importante que os direitos estejam fortemente conectados com a plena autonomia política dos indivíduos, de modo que não sejam vividos como favores concedidos por governantes, filantropos, patronos ou equivalentes. No primeiro parágrafo do texto, o referente da forma pronominal sua é. Então, vamos voltar à frase. Ao contrário do fato de admitir vários empregos deprecia seu valor conceitual, isto é, sua capacidade de nos fazer compreender certa ordem de eventos. Então, vamos perguntar. A capacidade de quem? Bem, ainda não temos uma resposta aí, então precisamos ler um pouco mais. Ao contrário, o fato de emitir vários empregos deprecia seu valor conceitual, isto é, sua capacidade de nos fazer compreender certa ordem de eventos. Por que então a palavra cidadania é constantemente evocada e o seu significado é tão pouco esclarecido? Agora sim conseguimos responder. Nesse parágrafo estamos falando sobre a palavra cidadania. Por isso, a alternativa correta é a letra B. Mas vamos analisar as outras opções que nós temos aqui. Significado. Está errado porque o pronome sua, na verdade, se refere à palavra cidadania e não ao significado da palavra. C. Esse largo uso. Também está errada porque o pronome sua não se refere a esse largo uso. Até mesmo pela concordância estaria errada. D. Vários empregos. Também está errada, porque o pronome sua não se refere a vários empregos e nem há como concordar em gênero e número nessa alternativa aí. 2. Um livro é como uma casa, tem fachada, jardim, sala de visitas, quartos, dependências de empregada e até mesmo cozinha e porão. Suas páginas iniciais, como aquelas conversas cerimoniais que antigamente eram regadas a guaraná geladinho e biscoito e champanhe, servem solenemente para dizer ao leitor, esse fantasma que nos chega da rua, o que se diz uma visita à consideração, que não repare nos móveis, que o dono da morada é modesto e bem intencionado, que vai, enfim, ficando à vontade se desculpando alguma coisa. Assim, se o leitor quiser me acompanhar, eu lhe mostro, daqui da sala de visitas da minha nova casa. Diria inicialmente que ela começou com uma ideia, e não com um projeto bem acabado, pois não sou engenheiro civil, mas estudante das coisas humanas. Desse modo, essa coleção de ensaios nasce da motivação de compreender a sociedade brasileira como alguma coisa totalizada. Pode estar seguro, meu leitor visita, que fiz o que pude e que tentei até mesmo lhe indicar o caminho do quintal, da cozinha. Mas, se mesmo assim lhe tudo for desagradável, se considera a casa mal construída, se o café estiver frio e fraco e a cerveja muito quente, se tudo, enfim, lhe parecer errado ou ruim, então eu só lhe peço que se lembre de uma coisa: a casa, afinal de contas, é brasileira. Nela, se há regras para o anfitrião, há também normas para a visita. E até mesmo quando não se gosta de algo, se pode dizer, educado e generosamente, fique à vontade.
Sem prejuízo para o sentido original do texto, a expressão mesmo assim, mas se mesmo assim tudo for desagradável, poderia ser substituído por. Então vamos reler a frase. Mas se mesmo assim tudo lhe for desagradável, se considerar a casa mal construída, se o café estiver frio e fraco, a cerveja muito quente, se tudo, enfim, lhe parecer errado ou ruim, então eu só lhe peço que se lembre de uma coisa: a casa, afinal de contas, é brasileira. O mesmo assim nessa frase apresenta um sentido de oposição ou de contradição. Então é isso que nós precisamos buscar nas alternativas. Palavras, ou expressões que apresentem o mesmo sentido. Até mesmo. Está errada, porque até mesmo apresenta muito mais no sentido de inclusão do que de contradição. B. Malgrado. Errada, malgrado tem um sentido de desagrado e não é bem isso que nós estamos buscando. C. Por isso. Errada. Essa palavra não seria apropriada como substituição para mesmo assim nessa frase, porque por isso sugere uma causa ou um motivo e mesmo assim indica continuidade, apesar de circunstâncias anteriores. D. Apesar disso. Alternativa correta. A expressão mesmo assim poderia ser substituída por apesar disso com o sentido de contradição. E por quê? Porque ocorre uma ruptura do que seria lógico. Então, depois da apresentação da casa, espera-se que o leitor goste dela, que se agrade. E se isso não acontece, ocorre uma ruptura do que seria lógico. Por isso apresenta um sentido de contradição. Então ficaria assim: mas se apesar disso, tudo lhe for desagradável. 3. A evolução do modo de comunicação social da antiga sociedade do face a face à moderna sociedade de massas fez-se em função do estado da técnica, sem a invenção dos caracteres móveis da imprensa do século XV. Seria possível ver jornais. De modo semelhante, no século XX, a internet inaugurou a era da comunicação global pela utilização conjugada do telefone e do computador. As vias de comunicação evoluíram no sentido de uma conjugação de veículos e técnicas para criar uma rede complexa e global que se congrega desde empresas de produção de comunicação, imprensa, televisão, até a indústria da informática. As consequências dessa estupenda transformação técnico-econômica não foram ainda assimiladas pela teoria política. A vida política, como todas as demais formas de relacionamento social, pressupõe a organização de um espaço próprio de comunicação. No regime democrático, esse espaço é necessariamente público, porque o poder político supremo pertence ao povo. Na realidade, porém, a organização do espaço público de comunicação, não só em matéria política, como também econômica, cultural ou religiosa, faz-se hoje com o alinhamento do povo. Assim, enquanto nos regimes autocráticos a comunicação social constitui monopólio dos governantes, nos países geralmente considerados democráticos, o espaço de comunicação social deixa de ser público para tornar-se, em sua maior parte, objeto de oligopólio da classe empresarial. O verdadeiro espaço público de deliberação política passou a ser aquele oferecido por veículos de comunicação de massa, nos países em que vigora claramente o regime oligárquico sob aparências democráticas. A exploração dos mais importantes órgãos de comunicação é feita por grupos empresariais privados. Nesses países, o desenrolar das eleições mais importantes faz-se sempre sob influência decisiva da propaganda veiculada pela grande imprensa, pelo rádio e, sobretudo, pela televisão. Portanto, o debate público sobre as grandes questões da vida política e econômica dessas nações é estruturalmente falseado. É imperioso que se retome o debate autêntico que pressupõe a liberdade e a capacidade dos cidadãos de proporem questões a serem discutidas. Para isso, os veículos de expressão coletiva devem ser instrumentos de uso comum de todos. Com relação aos aspectos linguísticos do texto, assinale a opção correta. Os termos monopólio e oligopólio podem ser considerados sinônimos no texto, pois têm o mesmo sentido. Comércio realizado por poucos. Está errada, porque monopólio se refere ao controle total de uma indústria ou mercado por uma única entidade. E oligopólio se refere ao controle de um mercado por um pequeno número de empresas. Embora ambos envolvam concentração de poder, eles não são sinônimos. B. Na linha 18, o deslocamento do vocábulo claramente para após regime manteria o sentido original do texto. Está errada porque a palavra claramente é usada para enfatizar a presença de um regime oligárquico sob aparências democráticas, e colocar claramente após regime mudaria o foco da frase e a ênfase, prejudicando seu sentido original.
C. Substituição da vírgula após global, por 2 pontos. Manteria a correção gramatical do período e o sentido original do texto. Também está errada, essa alternativa não seria adequada. A vírgula após o global introduz uma explicação ou um detalhe adicional sobre a ideia anterior, mantendo a fluidez da leitura e o sentido original do texto. D. Os vocábulos ainda e enquanto exprimem tempo decorrido. Também está errada. Tanto ainda quanto são usados para indicar um ponto específico no tempo em relação a outros eventos. Ainda é usado para mostrar que algo continua a ser verdade até certo ponto no tempo. E enquanto é usado para indicar uma simultaneidade ou uma relação de coexistência entre eventos, mas não necessariamente tempo decorrido. E os adjetivos estupendo e imperioso são marcas de subjetividade. É isso mesmo. Essa alternativa está correta. Nesse contexto, os adjetivos estupendo e imperioso expressam opinião ou avaliação do autor em relação à transformação técnico-econômica e a necessidade de retomar o debate autêntico, indicando uma perspectiva subjetiva nesse texto. 4. Somente um sistema de democracia indireta ou representativa existem partidos políticos. A democracia indireta ou representativa, segundo Kelsey, é aquela em que a função legislativa é exercida por um parlamento eleito pelo povo, e as funções administrativas e judiciárias são exercidas por funcionários igualmente escolhidos por um eleitorado. Dessa forma, o governo é representativo quando seus funcionários, durante a ocupação do poder, refletem a vontade do eleitorado e são responsáveis para com este. Com o sistema da democracia representativa, procurava representar uma unidade, os partidos políticos foram vistos com maus olhos, em primeiro momento. Em seu início, não tinham sequer o respaldo da Constituição. Kelsey explica que os partidos políticos surgiram porque, em uma democracia parlamentar, o indivíduo isolado tem pouca influência sobre a criação de órgãos legislativos e executivos. Assim, para obter influência, ele tem de se associar a outros que compartilham suas opiniões políticas. Para o autor, o partido político é um veículo essencial para a formação da vontade pública em uma democracia parlamentar. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam preservados caso a expressão quando fosse substituída por A. Com quanto. Está errada porque o sentido apresentado não é o de concessão. B. À medida que. Também está errado. O sentido de quando na frase não é o de proporção, como à medida que. C. Enquanto. Errada, porque indica duração e não é esse o sentido que o quando apresenta na frase. D. C. Certinha. Então, voltando à frase. Dessa forma, um governo é representativo quando os seus funcionários, durante a ocupação do poder, refletem a vontade do eleitorado e são responsáveis para com este. Então, podemos substituir por C, porque quando aí apresenta o sentido de condição. O governo só é representativo se os funcionários refletem a vontade do eleitorado. Agora vamos avaliar a alternativa E. E, bem como, está errada porque o sentido que buscamos não é o de comparação. Observe que mais importante do que decorar uma lista enorme de conjunções é melhor entender o sentido que essa conjunção apresenta na frase, para dessa forma conseguirmos realizar a melhor substituição. 5. Tocantins dá abrigo à mais completa floresta fossilizada do mundo, que viveu no período Permiano, uma época anterior à dos dinossauros. No final desse período, o planeta assistiu à maior extinção em massa da fauna e da flora de sua existência. Os fósseis da floresta foram preservados graças à presença de sílica no ambiente, que se infiltrou nas plantas e conservou seus formatos por meio do processo de permineralização celular. A infiltração e impregnação da sílica nas células e nos espaços intercelulares formaram uma matriz inorgânica que sustentou os tecidos das plantas, preservando-os. A origem do agente da permineralização silicosa ainda permanece obscura. O alto índice de samambaias indica que a região central do Tocantins era então uma planície costeira, com um farto sistema hídrico sobre um clima tropical. E o ambiente? Há dúvidas quanto à sua caracterização, isso é, se era amazônico ou parecido com o do Cerrado. No texto, o pronome os, na linha 12, remete a. Então, antes de responder a pergunta, vamos voltar à frase. A infiltração e a impregnação de sílica nas células e nos espaços intercelulares formaram uma matriz inorgânica que sustentou os tecidos das plantas, preservando-os.
Então, vamos perguntar o verbo. Preservou o quê? E aí temos como resposta os tecidos das plantas. Sustentou o tecido das plantas, preservando-os. Ou seja, preservando os tecidos. Então, vamos analisar as alternativas. E aí temos como resposta a alternativa B. Finalizamos aqui a resolução de algumas questões da banca CESP-Sebrasp. Eu espero que você tenha gostado e tenha entendido as explicações. E se esse vídeo te ajudou nos seus estudos, não deixe de dar o seu like e de se inscrever no canal. Lembrando de ativar o sininho para receber as notificações sobre os novos vídeos que forem postados aqui. Até a próxima aula!